Alô, você passando aqui mais uma vez para deixar aquela palavrinha de vida. Como é que você tá? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre fé. A palavra de hoje eu queria deixar assim: não despreze a sua fé. Não se desespere. Tenha paciência no Senhor. Deus acabará, no final de tudo, Ele acabará com a injustiça. Sabe, tem uma passagem, né, que está escrita lá em Mateus. Jesus declara assim, para seus discípulos e para todo aquele que estavam ouvindo: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Às vezes você pode estar numa caminhada onde você foi injustiçado, não deveriam ter tomado determinada atitude com você, que você foi, assim, de algum modo injustiçado. Seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, em casa. Geralmente a gente vê muita injustiça no mundo também, né, coisas que acontecem que são imorais, né, na sociedade onde todo mundo está pensando, a grande maioria pensa basicamente em si mesmo. Mas eu queria deixar uma palavra para você em relação a isso. Jesus, Ele promete, e se Ele promete, Ele cumpre. A gente sabe que tem muita injustiça no mundo, que tem muita vaidade, muito egolatria, mas quem ama Jesus alcança a justiça. Ficar com raiva muitas das vezes não adianta, ficar triste também não adianta, porque não vai mudar nada. O que você tem que fazer é confiar no Senhor. A melhor recomendação que a Bíblia nos dá é confiar no Senhor, é ter a esperança, ou seja, esperar no sentido de esperança no Senhor. Certa vez Jesus contou uma parábola de uma mulher que estava sendo injustiçada e a parábola diz o seguinte: ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente, ou seja, perseverantemente, ou seja, insistentemente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele até se recusou. O juiz não se importava, ele não estava se preocupado com justiça, ele não estava preocupado com o que era ético, com o que era moral, ele não estava preocupado com nada que fosse correto, ele só se preocupava com seus interesses. Então a parábola continua dizendo sobre esse juiz, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema Deus, olha só, esse seria o raciocínio do juiz, embora eu não tema Deus e nem me importe com os homens, olha só, e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, ou seja, pela perseverança. Tem aquele ditado, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, é mais ou menos esse princípio. Vou lhe fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. Essa foi a palavra do juiz, o pensamento do juiz. E o Senhor continuou dizendo ainda: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo a esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ele está em Lucas 18, né? Capítulo de Lucas 18, Evangelho de Lucas. O que eu quero dizer para você? Seja perseverante, tenha fé. Considere no Senhor que o Senhor, diferente do juiz que não amava o homem, que não se importava com o homem, Jesus se coloca como alguém que se importa com a humanidade. Até porque Ele é o Criador de todas as coisas. Jesus fala que o juiz, de tanto haver insistência, mesmo não gostando, mesmo não querendo, ele, para se livrar daquilo, ele acabou fazendo um bem, ele fazendo a justiça. Quiçá Jesus, que ama a humanidade, ele só deseja que você se dirija para Ele, busque nele, confie nele, devote nele a confiança de um dia de justiça, de que a sua causa será justificada, será justa, será decidida justamente diante de Deus. Persevere na fé. E a palavra diz: encontrará fé na terra. Só para finalizar, a Bíblia diz que no tempo de Noé, casava-se, dava-se casamento, fazia todo tipo de relações e não se preocupavam com a promessa de chuva, com a promessa do dilúvio, até que ele veio. E eu fico pensando, não deixe tua fé esmorecer. A gente acabou de passar por um período político, vendo tantas pessoas ditas como de Deus, se degladiando, brigando, se estapeando, priorizando descaradamente algo material em detrimento do que é celestial. E isso é muito triste. Eu fico imaginando se Jesus viesse, quando Jesus é misericordioso, se Jesus viesse nesses dias, encontrasse cada um desses se estapeando, se degladiando por algo material, pela egolatria. Guarda essa palavra, egolatria. Como é triste ver essas coisas. Quando a gente olha nas Escrituras, a gente às vezes não dá a devida autoridade, a devida força que está nas palavras. A gente não reconhece Deus como autor e criador da fé. A gente não conhece Deus como o todo-poderoso, onipotente e onisciente, quando o assunto são alguns problemas que a gente tem na nossa vida. Problemas, por exemplo, sociais. Problemas, por exemplo, de política. Problemas, por exemplo, de economia. É como se a gente vivesse na selva, que é o mundo atual, e quando a gente vai para a igreja, quando a gente fala de Deus, é o mundo de Nárnia. É um mundo espiritual apenas, ele não tem correlação. Quando eu faço isso, guarde isso que eu estou te falando. Quando eu faço isso, eu estou diminuindo a autoridade de Deus. Quando eu faço isso, eu estou menosprezando a autoridade, o poder e o senhorio de Deus sobre todas as coisas. Sobre a terra,
sobre a humanidade, sobre a natureza, sobre todas as coisas, sobre as ações climáticas, sobre tudo. Quando a gente olha nas Escrituras, Deus atuando no Êxodo, tirando o seu povo com mão forte, usando pragas, elementos da natureza para tirar o seu povo, você vê que Deus utiliza tudo que Ele criou para manipular, para operar milagres e maravilhas, para que o seu nome seja exaltado. Nós vivemos economicamente com problema, o país é tido como o país mais corrupto do mundo, mais desumano, um dos mais desumanos do mundo, uma carga tributária absurda, e a gente quando fala que precisamos ajoelhar e orar, porque somos 50 milhões de tidos crentes, a gente acha que isso não é cabível, não é plausível, a gente tem que votar no melhor candidato, e a gente fala que é o nosso entendimento que vale, a gente esquece de Deus, a gente esquece que Deus, Ele é aquele que pode te ajudar em todas as circunstâncias. Quando Deus prometeu terra que manava leite e mel, tudo que a sola do pé pisasse em relação ao seu povo, tudo que eles viessem a pisar seria produtivo. Isso está falando de entrega total à dependência de Deus. Se todos nós nos curvássemos diante de Deus e dependêssemos dele, buscássemos, clamássemos, 2 Crônicas 7,14 fala que se nós nos arrependêssemos dos nossos corações caídos, nosso coração em pecado, pedíssemos a Deus que sarasse nossa terra. Sarar a terra está falando aqui de sarar a economia, sarar a política, sarar o coração de todos aqueles que envolvem corrupção e se envolvem em tráfico de influência, se envolvem em tudo quanto é errado, mas a gente não se curva, a gente prefere dar as costas para Deus, porque nesse ponto a gente acha que Deus não pode operar. Enganados somos nós, iludidos somos nós. Eu chego a dizer que nós somos até, o cúmulo da imbecilidade a gente achar que Deus só opera acerca de questões espirituais. Deus não opera acerca de questões materiais. A gente está vivendo um evangelho completamente distorcido, completamente profanado à luz dos seus princípios, completamente equivocado, segundo ao senhorio de Deus, em sua onipotência, onisciência e onipresença. Pense nisso. Deposite no Senhor a tua confiança, espere no Senhor, acredite no Senhor, busque nele, vá orar, acredite que o Senhor vai te livrar dessa depressão, dessa angústia, dessa raiva, dessa injustiça. Pense nisso, ore com carinho. Tem dificuldade de entender o que eu estou falando? Pega as Escrituras, vá lá no Novo Testamento, olhe Jesus à luz do que ele deve ser como referência para nossas vidas, tá? Que Deus te abençoe, fique com Jesus, que Deus possa abençoar você neste dia abundantemente. Beijo, tchau.